Ok, ok. Bom dia. 5h36, quinta-feira, 5 de março. Ontem saí para resolver um problema de conserto de um notebook. E estava tudo certo, levei o notebook para o dono. Quando cheguei lá, fomos abrir o... O cara me entregou o aparelho fechado, enfaixado, em papel filme, certo? Quando eu cheguei lá para entregar para o dono, rapaz, fomos abrir, fomos ligar. A tela do notebook estava derramada, bicho, sabe? Bateu em algum lugar, não sei se na oficina do cara, e eles me entregaram o notebook já com a tela líquida, sabe? Liquefeita, ou então eu na viagem, sabe, bati, mas não me lembro na viagem de ter batido, sabe? Aí tive que voltar. Hoje, quando for pegar novamente, tive que fazer um novo serviço, abrir uma nova ordem de serviço. Quando for pegar, o cara vai querer me cobrar pela tela, bicho. Mas bora ver o que é que vai acontecer. Mas são 5h37, quinta-feira, 5 de março. A data não me diz nada, exceto que a semana está se acabando. Tomar um gole de café aqui. A semana está se acabando, bicho. E os fatos para hoje, os fatos políticos, vejam que eu não me prendo a fatos aqui da minha região. Eu não exploro o que acontece aqui na minha cidade, sabe? Na ágora da minha cidade eu não me prendo. Me prendo na ágora nacional e veja que para hoje temos o barulho do Vorcaro. Eu li em algum lugar que o Vorcaro ele vem pelejando, sabe, nessa área, aí ele vem ralando aí, garimpando faz tempo, sabe. Até que ele encontrou um banco falido, o Máxima, e fez esforços, e ele não podia adquirir esse banco, não podia adquirir esta instituição perante as normas, porque ele teria sujeira processual, teria sujeira ilícita, tá certo? Ele teria praticado crimes, não sei se ilícitos civis ou ilícitos criminais, eu não estou bem certo. Sei que no rigor mesmo da lei ele não poderia ter adquirido máxima, certo? Para transformar em master, mas quem facilitou a vida dele foi o Banco Central na pessoa do Roberto Campos Neto, tá certo? O Bob Field. Ele é chamado de Bob Field porque ele teve um avô que serviu a ditadura na economia, sabe? Não sei se em Banco Central, eu não sei onde foi que ele serviu, mas ele era da área econômica. Ele escreveu um livro, Lanterna na Popa. Veja que tem a proa, um barco tem proa e tem popa, certo? E eu acho que ele pensava num barco. Não, poderia ser barco aqui, embarcação aqui por exemplo, aqui do Pará, tá certo? Mas eu acho que esse cara nunca embarcou num barco, rapaz, sabe? Ele leu em algum lugar, sabe, que existe barco e que barco tem proa e tem popa. Popa é a parte traseira, a proa é a parte dianteira. E a lanterna é lamparina, um candeeiro, ou hoje uma lâmpada que você acende para se tornar visível, sabe, na noite, entendeu? É isso. Lanterna lembra muito o mundo europeu, lembra aqueles lagos europeus e embarcações indo para cima e para baixo. E o Roberto Campos, o avô do Bob Field Neto, certo? Escreveu esse livro, Lanterna na Popa. Eu não sei que porra poderia sair da cabeça dele, que porra útil, certo? Pode sair da cabeça de um cara, sabe? De um cara de direita, sinceramente eu não sei. Exceto maldades, tá certo? Veja que o Hitler escreveu um livro, certo? Mein Kampf, Mein Kampf, Minha Luta, tá certo? E a luta dele foi foi a favor do ódio, foi a favor da segregação, foi a favor
é de supremacia. Veja, na época, no mundo dele, ali o século XIX, o final do século XIX, estava acelerado por teorias racistas, por a ciência ela vinha com tudo e se levantava hipóteses científicas sobre tudo, tá certo? Inclusive sobre questões antropológicas, sabe? E, e faziam as mais diversas suposições. Mas eu penso que tudo isso aí, sabe, tirando ali as possibilidades científicas, são questões ideológicas, tá certo? E veja que para mim era trabalho, sabe, de gente de direita, sabe, querendo ali fazer defesa de status quo diversos, certo? Todo mundo puxando a brasa para debaixo da sua sardinha, ali as elites, ali os grupos, ali as classes do modo geral, tá certo? E esse cara, então, quando escreve esse livro, ele identificou um alvo, os judeus, que eram discutidos muito naquela época, certo? O Breno Altman fala sempre. O Breno Altman é um judeu, é um étnico, certo? Ele não professa a cultura, a religião, não sabe, não se envolve com a cultura judaica, creio eu, sabe? Não sei se ele frequenta a sinagoga, sabe, nos finais de semana. Eu acho que não. Para ele fazer isso, ele teria que se dedicar ao Torá, tá certo? E ao Deus, que é o mesmo Deus da Bíblia. E eu creio que ele não se ocupa com esse assunto, tá certo? Agora, também não sei, sabe por que ele se ocuparia para mim se ele nasceu no Brasil, sabe? Ele é um brasileiro, pô, tá certo? Vou eu agora, sabe, um étnico lusitano, tá certo? Um descendente lusitano aí, sabe, sair à procura da minha etnia, eu sendo um étnico indígena, sabe? Descendente da minha bisavó Leopoldina, tudo isso aí, tu sabe, tá na ideia, tá certo? Eu preciso ir ao Tapajós para ver minha etnia, rapaz, sabe? Mas só o que me faltava, sabe, era me prender nessas questões identitárias, tá certo? E descobrir minha etnia, a etnia da minha bisavó, tá certo? E a partir dali, sabe, me orientar por essas noções. Eu não vou fazer isso, bicho. Para mim, eu nasci num território ali em Altamira, sabe? Tenho uma certidão de nascimento que diz que a minha nacionalidade é brasileira, tá certo? E a minha nacionalidade é brasileira e a minha origem, tem uma outra palavra que traduz a origem, diz que eu sou paraense, tá certo? E diz também a cidade onde eu nasci, tá certo? Mas eu não vou me ocupar com isso, tá certo? Eu sou um nacional do Brasil. E vejo que os judeus, por motivos extraordinários, sabe? E não sei se veja que eles, ao invés de se assumirem, sabe, e diluírem, assimilarem a cultura ali, sabe, geral, tá certo? Preferiram se manter étnicos, certo? E a manter a cultura ali, sabe, da Palestina e se identificarem com, né, com as questões étnicas e religiosas judaicas, tá certo? O Breno fala que ali os babilônios invadiram a Judéia, o reino de Judá, tá certo? E derrotaram o exército ali de Judá e levaram os moradores do reino, sabe? Ali capturaram um bocado de gente e levaram para a Babilônia, tá certo? Para o reino da Babilônia. E mais adiante, quando o persa Ciro invadiu a Babilônia, derrotou os babilônios, ele pegou, sabe, liberou, sabe, os judeus aí para voltarem para sua terra, para onde eles quisessem, tá certo? Mas muitos deles não quiseram voltar lá para a Palestina, não quiseram. E muitos deles ficaram no território persa, estão lá até hoje, tá certo? Seus descendentes. E eu acho que, veja, então, agora de certa forma, as práticas étnicas
dos judeus, sabe, enquanto mantém, sabe, a tradição judaica forte, e mantém os costumes dentro de um país, tá certo? Não sei se isso os inculpa, né? E por serem estigmatizados também. Eu só sei que o que consta no livro do Hitler é que, sabe, os culpados ali pela situação escrota que eles estavam passando, a fome, a desorganização do país depois da Primeira Grande Guerra, tá certo? Eles não vão dizer que foram as elites que conduziram ali a nação germânica, a nação germânica, certo? Para a guerra era o Império Austro-Húngaro na época. Eles não vão dizer que as elites são culpadas por terem feito a Segunda Grande Guerra e terem tido participação na Primeira Grande Guerra, quero dizer, tá certo? Eles não vão dizer isso. E mesmo os motivos que eles invocaram para fazerem a Primeira Grande Guerra, eles vão culpar sempre alguém, vão alegar alguma dificuldade, tá certo? Agora o diabo é que as elites elas não vão para a guerra, tá certo? Elas empurram, elas empurram, sabe, os nacionais, tá certo? Na Guerra do Paraguai, por exemplo, o pessoal que tinha dinheiro, os filhos de fazendeiros, eles mandavam escravos no seu lugar, tá certo? A escravidão existia no Brasil, na Guerra do Paraguai, eu não me lembro quando foi a Guerra do Paraguai, mas eu li em algum lugar, sabe, que os fazendeiros, sabe, os donos aí, sabe, os proprietários mandavam aí, sabe, para a guerra, não seus filhos, tá certo? Mesmo que eles tivessem que ocupar postos de direção, de mando, de hierarquia no exército, tá certo? Eles mandavam escravos, tá certo, no seu lugar. Mandavam prepostos, tá certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, então o mundo humano, sabe? Ontem eu vinha no ônibus, sabe? E puxei assunto de propósito com uma idosa, sabe? Uma idosa insegura. De repente ela não sabia se tinha já, sabe? Confirmado a sua passagem ali na catraca, tá certo? E eu vinha na cozinha junto com ela e resolvi ali, sabe, puxar assunto, sabe? E ela alegou num certo momento que ela estava pedindo para verificar se já tinha passado a carteira dela na catraca, porque ela estava com problema de memória, certo? Aí eu fui encupridando, sabe, o assunto. E o papo qual foi? Na minha direção, a direção que eu dei, tá certo? É de dizer que o ser humano é foda, tá certo? O ser humano é foda. Foda pra isso, foda pra aquilo, tá certo? Que o ser humano não presta, tá certo? Que o ser humano, sabe... Mas não é o ser humano, rapaz, é a manipulação do ser humano, tá certo? Esses caras que se apropriam das riquezas e que não cuidam de uma certa infraestrutura geral, tá certo? Uma infraestrutura de educação, de saúde, de saneamento, tá certo? O cara faz o castelo dele, faz a torre dele, sabe? E lá embaixo, sabe? Está o populacho, tá certo? E ele não se importa, ele se importa que aquele populacho ali o sirva, tá certo? Estou falando da nobreza. E é assim, tá certo? Ninguém quer dar duro, sabe? Esse pessoal aí que vem aí tendo os privilégios não querem dar duro. E compram, hoje eles compram, eles pagam, assinam carteira, sabe? Para terem ali, sabe? O serviço dos outros prestados para si, sabe? Para eles adquirirem poder político, para poder adquirir poder financeiro, poder econômico, certo? Para não trabalhar, tá certo? Para não trabalhar. E eles pouco estão se importando com as condições gerais do geral, tá certo? Do geralzão. Da arquibancada, rapaz, se a gente está num estádio de futebol ou sei lá o quê. E para o mundo, veja que o Brasil, então, o que nós temos aí é a presença do Vorcaro, do Daniel Bueno Vorcaro, tá certo? Esse cara conseguiu, escarafunchando, sabe, comprar um banco, tá certo? O tal de Bob Field, neto, sabe, consentiu, tá certo? Eu acho que levou algum e eu acho que reparte. Quando eu penso, sabe, nas causas remotas, eu chego a pensar que o Paulo Guedes, alguma coisa tem a ver com isso, porque na época, sabe, que esse cara adquiriu o banco, quem estava no poder, na fazenda, era o cara, sabe, era o Paulo Guedes, tá certo?
Paulo Guedes que fez um mal tremendo, rapaz. Ele trabalhou para editar uma lei para dar autonomia para o Banco Central, tá certo? Ele fez a reforma da Previdência, a Previdência é essa, sabe, que manipula dinheiro de funcionários públicos de um modo geral, sabe, de funcionários públicos dos municípios e dos estados, tá certo? E veja que o Vorcaron adquiriu capital vendendo títulos podres para órgãos de previdência, certo? De previdência de servidores públicos estaduais e municipais, tá certo? Do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pegou 1,2 bilhão, tá certo? O governador, eu não sei qual é a relação do governador com o banco, sabe? Ou com a instituição de previdência, tá certo? Acho que ele não tem assim uma ingerência direta, tá certo? Eu não sei, eu acho que não tem. E mesmo os órgãos de previdência, tá certo? A previdência ela não é a geral, tá certo? É uma previdência assim particular, tá certo? E eu não sei, só sei que o Vorcaro se serviu do dinheiro de previdência, tá certo? Previdência que sofreu uma reforma patrocinada pelo Paulo Guedes, tá certo? O Paulo Guedes ele é conhecido, eu estava me lembrando dos Golden Boys, tá certo? E ele estudou na Universidade de Chicago, ele foi um Chicago Boy, certo? Ele foi aluno de Milton Friedman, sabe, que organizou uma experiência de neoliberalismo no Chile. Milton Friedman, que foi aluno de Friedrich Hayek, certo? Esse pessoal aí de direita, sabe? Esse pessoal aí é liberal, tá certo? E que cuida de assuntos econômicos, tá certo? E o Paulo Guedes veio para o Brasil, sabe? Conseguiu, sabe? Ali, eu acho que ele foi apresentado pelos banqueiros, sabe? Para ser o ministro da Fazenda. E ele fez, acho que a grande reforma que ele fez foi a reforma no Banco Central, transferindo o Banco Central para o mundo privado, tá certo? De certa forma. E interferido na questão previdenciária no país, tá certo? Fazendo uma reforma em 2019. Eu me aposentei já sob o tacão de Paulo Guedes, tá certo? Sob a reforma que ele promoveu. E eu penso que eu não tive muita vantagem, assim, sabe? A minha aposentadoria ela é baixa. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que são essas coisas, isso no mundo, aí, sabe, no mundo da agronacional, na agronacional ainda, e falando do Daniel Bueno, o Vorcaro, certo? O Daniel Bueno Vorcaro, ele adquiriu o Banco Máxima e designou esse Banco Máxima de Banco Master, tá certo? E a partir daí começou a vender títulos podres. Mas eu penso que o Paulo Guedes, na época, sabe... Para mim, eu queria saber, rapaz, sabe, remotamente, sabe, quem comparando com o caso do Epstein, sabe? Veja que o Epstein, não sei, para mim ele foi um títere, sabe? Ele foi um boneco, sabe? É um boneco de... esses bonecos, como é que te chama? Que o cara fala e, sabe, o boneco imita a fala, e não que ele imite, sabe, dá a impressão de que ele está falando, mas não está falando. Como é que chama, hein? Mas veja, poderia ser também aí, sabe, alguém manipulado, aqueles bonecos de manipulação manual, tá certo? Um marionete. Mas assim, sim, veja, no caso aí, eu penso que no mundo há sempre ali os financistas que dão as orientações filosóficas, sabe, e as orientações as políticas, né, para ali, sabe, para quem exerce o poder político, tá certo? E eu queria descobrir, rapaz, quem foi, sabe, que... Veja então que aparece o Epstein, mas eu penso que por trás do Epstein talvez estivesse ali o governo, ali o governo judaico. Eu quero me lembrar do país ali, do país deles na Palestina, né, o governo... como é que chama ali, eles ali... enfim, tá certo? Ali o governo sionista,
tá certo? E penso que, no caso, as forças sionistas as forças sionistas é que guiaram o Epstein, tá certo? Se diz aí que ele foi um agente do Mossad, e não sei se do Mossad e das forças sionistas, do lobby sionista que veio assim o capital, sabe, que fazia ele ter propriedades, aviões, ilhas e não sei mais o que, não sei. E esse cara se ocupou em fazer documentação da vida dele, da vida de pessoas, da vida, do ofício dele, do trabalho dele, tá certo? E se apropriou dessa documentação e hoje se diz aí que essa documentação é usada contra o Trump, por exemplo, para fazer chantagem, tá certo? Se diz aí que o Trump foi para a guerra por conta da chantagem que fez aí o Netanyahu, certo? E mas eu penso que hoje o que move o Trump, sabe, a essa altura da vida dele, sabe, a essa altura do campeonato da vida dele, o que o move é o medo de ir para a cadeia, de perder o poder político, de perder o poder. É perder o poder político, porque o poder financeiro ele não vai perder, sabe? Ele não vai perder a fortuna dele, tá certo? Ele acumulou demais. Se diz hoje, quando ele entrou no governo, que ele entrou com 2 trilhões de dólares, certo? E esses 2 trilhões viraram 8 trilhões, tá certo? É a fortuna dele hoje. Quando ele faz essa guerra hoje, sabe, os títulos que ele possui valorizam, tá certo? E eu não sei se ele compra mais títulos podres aí para valorizar, eu não sei como é que é isso aí. Mas o fato é que há uma força econômico-financeira por trás de quem governa, e isso é um fato, tá certo? E o Vorkari eu queria descobrir, rapaz, quem é, sabe, que manipula, sabe, o cara. Para mim ele, sabe, ele é um guardador, é um produtor de documentação, tá certo, como foi o Epstein, sabe, e essa documentação é usada para adquirir poder, poder político, certo? E de lambuja, que é a finalidade o poder político é a causa da aquisição do poder financeiro, tá certo? Por aí vai as coisas, tá certo? Rapaz, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de mamulengo, tá certo? E para lembrar que os mamulengos são, eu não sei se os mamulengos são aqueles bonecos, sabe? Eu queria me lembrar daquele boneco que senta no colo, sabe? É de um humano, sabe? Como é que chama? Eu não vou lembrar. Mas acho que eu vou chamar para esse vídeo de mamulengo, sabe? Para lembrar essa situação de trapaça, sabe? Que existe no mundo. E eu penso que na Ágora nacional, sabe? E na Ágora mundial, o que se vive hoje são situações de trapaça. Porque o capitalismo, sabe? É o patrono das trapaças, tá certo? Veja que no mundo tem os espertos. Os espertos são aqueles que fazem a fraude, sabe? Que fazem os truques, que enganam. Os capitalistas são os enganadores, sabe? Eles criam falsos discursos, eles criam medo, tá certo? E criam versões, criam mitos, né? Para explicar situações, tá certo? Para eles tirarem vantagem, tá certo? Eu acho que é isso, tá certo? E fico por aqui, eu não sei se eu vou chamar de mamulengo, eu vou tentar ver como é que eu vou chamar esse vídeo, sabe? Mas vou dizendo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, sabe? Um caboclo falador, tá certo? Que é o que eu tenho, sabe? O poder que eu tenho é o poder de fala, o poder da linguagem, tá certo? Quem fala muito da Bom Dia Cavalo, eu sei disso, tá certo? Bom dia.